Olá pessoal, bom dia! Dando sequência ao nosso curso de horta agroecológica, hoje nós vamos aprender a fazer o canteiro, né? Como que a gente prepara o solo e monta o canteiro. Então eu já estou aqui na minha mão com duas ferramentas muito importantes, como eu já apresentei no outro, inicialmente, né, no outro encontro, que é o ancinho, o rastelo e a enxada, né? Então vamos lá, como que a gente começa? Em primeiro lugar, né, a gente vai ter que deixar o solo limpo, né, tirando tudo que atrapalha. Então se tiver pedra, qualquer entulho, mato, né, resto de planta, algum toco de alguma planta que morreu, né, algum resto de raiz, tudo a gente vai tirar e deixar o solo no limpo. Então a primeira coisa, se tiver muita folha, muito material solto, a gente vai usar o rastelo, né? Eu vou demonstrar aqui rapidamente como que a gente faz. A gente vai passando o rastelo sobre o solo, vai tirando as folhas, os gravetos, pedra, o que tiver pelo caminho, para deixar o solo limpo, tá? No caso aqui a gente não tem muito mato nesse espaço, mas a gente vai demonstrar num espaço aqui do lado como que a gente faz a capina, tá? Para vocês aprenderem aí, quando vocês pegarem um terreno que faz tempo que não mexe, a gente vê que tem bastante mato crescendo, né? Que são aquelas ervas daninhas, erva invasora, que vai crescendo. Depois, durante os nossos encontros, a gente vai mostrando mais algumas plantinhas. Ó, se vocês verem aqui, embora a gente considere essa plantinha uma erva invasora, né? Eu vou até tirar ela aqui, ó, para aproximar um pouquinho mais da câmera. Tá bem pequenininha, né? Mas essa plantinha aqui, ó, mais pra frente a gente vai até encontrar aqui na horta ela um pouquinho maior, é o caruru, né? Essa plantinha chama caruru, né? Ou, deixa eu ver se tem alguma um pouquinho maior. Não, depois uma hora que a gente encontrar a gente vai mostrando, né? E aqui ela é um pouquinho maior já, crescidinha, ó. Essa aqui é o caruru. Então é uma planta comestível, embora ela é considerada uma planta espontânea, invasora, erva daninha, mas ela é uma planta considerada punk. Ela é uma planta alimentícia não convencional. Então o que a gente pode fazer já na nossa horta agroecológica é, quando a gente encontra essas plantas no canteiro, a gente não arranca, a gente deixa ela crescendo e utiliza como alimento, tá? Então durante o curso a gente vai mostrando outras punk que aparecem espontaneamente, tá? Então, primeira coisa então é fazer essa limpeza com o rastelo. Uma vez o canteiro já estando um pouquinho mais limpo, tem a parte da capina que eu falei, que a gente vai usar para capinar ou para retirar o mato, a enxada, tá? A enxada é muito importante nessa etapa. Então eu vou demonstrar aqui, só tem algum pouquinho de mato aqui, mas depois a gente vai pegar um outro espaço aqui na horta para mostrar melhor isso, tá? Então, ó, a gente vai passar nessa hora, não vai aprofundar muito, é bem superficial, só para tirar o mato, ó. É como se estivesse raspando o solo para ir tirando, né, arrancando o mato que está no terreno, tá? Nós vamos pegar agora um espaço aqui perto da área para ilustrar melhor essa parte da capina. Então imagina que a gente está no nosso canteiro, né, tiramos as folhas, as pedras e está cheio de mato, né, como está nesse espaço aqui. Então com a enxada nós vamos... E um detalhe, gente, isso é importante, a gente sempre vai trabalhando andando para frente, tá? Nunca andando para trás. Ó, eu vou mostrar a diferença. A gente faz isso aqui, ó. A gente vai andando, ó, e vai raspando o solo e vai capinando, ó, tirando o mato, ó. Por que que eu falo de andar para frente, ó? Porque quando a gente vai andando para frente, ó, dá para perceber que ficou tudo limpo aqui, ó. Tá vendo, ó? Todo lugar que a gente passou vai ficar limpinho. Agora, se eu fizer andar para trás, ó, eu pego uma área do terreno e vou andar para trás, ó. O que acontece, ó? Percebe que eu joguei, a hora que eu cavei, ó, eu joguei a terra aqui, e aí a hora que eu vou fazer isso aqui, ó, tá vendo? A terra vai cobrir o mato, ó. Então, na hora que eu vou rastelar, né, com o ancinho lá, eu vou tirar esse material, vai ficar um monte de mato sem arrancar. Então sempre a gente começa, ó, e vai para frente, ó. Começa e vai andando para frente. Não importa que a gente vai pisando onde a gente já passou, tá? Pisando em cima do mato, né? Tudo bem? Depois que a gente fez a capina, né, o arranquio do mato, a gente pode deixar no solo
espalhado, se você tiver um mato muito alto, para ficar, na hora de rastelar, se o mato estiver muito alto, dá muito trabalho. Então a gente pode deixar o mato secando de um dia para o outro. Aí facilita para fazer isso que eu vou fazer agora, que é passar de novo, como se fosse um pente no solo, para tirar o mato que a gente capinou. Então de novo você vai dando uma penteada no solo, ó, e pegando, ó, nessa hora também é importante fazer bem de leve, ó, para não trazer a terra. A terra tem que ficar aí, ó. Né? A gente deixa o solo aí e só tira o mato, né? Que a gente foi limpando, ó. E aí o que a gente vai fazer com esse mato? Esse mato aqui a gente não vai, na horta agroecológica também não pode colocar fogo. Todo material vegetal que sobra na horta, ou a gente usa para fazer essa cobertura morta que vocês estão vendo aqui, ó, colocar entre os canteiros, tá vendo essa palha? O resto de folha, grama, poda, material triturado, a gente faz essa cobertura. Ou esse material aqui que sobrou, né, da capina, vai para compostagem, tá? Que é uma outra prática importante na agroecologia. É a gente aproveitar todos os resíduos para fazer o composto orgânico. Agora, gente, o próximo passo, o terreno, quando fica muito tempo parado, o solo ele vai ficando compactado, né, mais rígido, né, pouco arejado. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que soltar esse solo, essa camada de cima, mais ou menos de 20 a 25 centímetros nessa camada, um palmo mais ou menos de profundidade, é o que a gente vai ter que soltar. Para fazer esse revolvimento do solo, a gente usa o enxadão, que ele é uma lâmina, né, como vocês já viram, ele é mais fino e mais longo, então ele penetra no solo mais fácil que a enxada. Tá? Eu vou mostrar também que a gente pode trabalhar com a enxada com o bico dela, ó. Né? Daí eu mostro isso daqui a pouco, se você não tiver o enxadão. Mas primeiro vamos começar com o enxadão. Como que é isso? Olha, a ferramenta também, uma outra coisa. Primeira coisa, então na hora de fazer a ferramenta, ó, esse aqui tá até um pouquinho mole. É legal sempre a gente deixar a ferramenta bem reta, aqui no caso do enxadão, né? Colocar aquilo que a gente coloca cunha, né? Bater a cunha para ele ficar bem firme, tá? Porque a ferramenta, às vezes na hora que você vai mexer, isso aqui pode soltar e pode causar algum tipo de acidente. Aí outra coisa, na hora de fazer esse trabalho aqui, mesmo no anterior, né, quando você trabalha na terra, é importante a gente estar protegido. Então sempre estar com o calçado fechado, né, uma bota, uma botina, ou um tênis velho, mas nunca ficar trabalhando descalço ou com chinelo, porque você pode ter algum material cortante no solo, né, principalmente na área urbana, pode ter caco de vidro, e também, né, a ferramenta ela também é uma lâmina, né? Se dá um azar de você bater errado e vir em cima do seu pé, não vai se machucar, se você tiver com um sapato, né, bem reforçado, tá bom? Então vamos lá. Então essa hora é o seguinte, o enxadão ele já tem o peso dele, então você tem que pegar, né, de forma que você fique confortável. A posição de trabalhar também, não pode trabalhar nem muito reto e nem muito inclinado assim, que você vai ter problema de coluna, né? Então a postura é você ficar levemente inclinado e você leva o enxadão para cima e desce, ó. Leva e desce. Então o peso dele é que vai entrar. É esse movimento aqui, ó. Vai soltando o solo e à medida que vai soltando, com essa parte aqui da ferramenta, ó, a gente vai quebrando, ó. Vai soltando o solo, para o solo ficar solto. Então eu vou andando, ó. Aquilo que eu falei lá, a capina serve aqui também, ó. A gente vai cavando e andando para frente, ó. Não importa que eu vou pisar aqui, ó, onde eu já cavei, não importa. Mas eu tenho que ir andando para frente, ó. Olha que bacana, ó. Já vou mostrar um negócio legal que está surgindo aqui, olha. O que nós temos aqui? Uma minhoca. Tá vendo a câmera aí? Ó, a gente tem aqui uma minhoca, olha, nesse solo, ó. Então a minhoca, gente, ela e vários bichos, né, que a gente encontra no solo, ela é um símbolo de fertilidade, tá? Então quanto mais minhoca a gente encontra no terreno, é sinal que o nosso terreno tá bem fértil, tá bacana, tá? Que o nosso solo tem condições boas para o crescimento da planta. Então vai estorroando, né? Então, aquilo que eu falei, é sempre legal trabalhar organizado, ó. Vai sempre para frente. Vai soltando o solo.
Uma outra dica é esse solo aqui, é um solo que tem bastante argila. Então quando ele está seco, ele fica muito duro. Então sempre que tiver um solo mais argiloso, antes de fazer isso que a gente está fazendo aqui, tem que molhar o solo. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o solo está úmido, ó. Então, hoje de manhã, o jardineiro que cuida aqui do campo, ele veio aqui e irrigou esse pedaço que a gente ia trabalhar. Então isso é interessante. Toda vez que vocês forem fazer essa parte do revolvimento, antes irriga bem o solo. Ou espera dar uma chuva, a hora que o solo estiver úmido, não pode estar encharcado, só úmido, aí faz essa operação. Ok? Então, agora eu queria mostrar para vocês o que não está certo, né? A coisa de andar para trás. Aliás, vamos abrir um parênteses, né? Na vida da gente, é legal a gente sempre olhar para frente, né? Deixa o passado que ficou lá para trás, né? Então vamos andar sempre para frente, aqui na horta também. Agora vamos pensar, por que não está certo cavar andando para trás? Então qual que seria essa ideia? Vamos supor, eu pego aqui a minha área, que vai daqui até lá. Em vez de eu vir de lá andando para frente, eu quero ir para trás. Então eu vou mostrar como que seria, ó. Então a gente faria isso aqui, ó. Aí o que acontece aqui? Vocês conseguem ver que quando eu cavo para trás, a terra que está fofa, né, que está solta aqui, ela vai ficar em cima do solo que eu ainda não cavei. Dá para perceber isso? Ó, eu vou voltar a terra aqui, ó. Então aí vai me atrapalhando, eu vou ter que ficar jogando sempre em cima, né? E eu não quero isso, ó. Aqui tá vendo? Ficou duro, ó. Então às vezes quando cai a terra aqui, eu vou ficar pulando e aí vai ficar uns pedaços cavados e outros pedaços sem cavar, tá? Então o único jeito de não acontecer isso, ó, vou mostrar aqui de novo, é a gente andar para frente, ó. Então a área começa aqui e vai até lá na frente, eu vou indo sempre para frente, ó, assim, ó. Sempre leva o enxadão, abaixa, evita fazer aquilo que eu falei, né? Trabalhar assim, ó, eu vou exagerar. Se você ficar assim muito tempo, depois de um tempo você vai ter sérios problemas aí de coluna, de dor nas costas, né? Então a postura na hora de trabalhar é importante. Então eu queria demonstrar para vocês agora, se você, por exemplo, não tiver o enxadão, né? Que é essa ferramenta que eu estava usando. Se a gente não tiver o enxadão, será que dá para quebrar um galho com a enxada para cavar o solo? Dá. Só que a enxada, olha, eu vou mostrar para vocês, ela é mais larga, né, como eu disse. Então ela não penetra no solo, ó. É difícil de penetrar no solo, porque ela é uma lâmina muito larga. Mas a gente quebra o galho trabalhando ela de lado, ó, de quina, na verdade. Tem que afirmar bem a mão para ela ficar assim, ó, de lado, tá? Não assim, ó, assim não, mas bem de lado para pegar o bico no chão. Então, assim, ó. É até mais fácil de cavar, né? Ela é mais leve o trabalho do que com enxadão. Ela não aprofunda tanto, mas já ajuda bem se você não tem o enxadão. Da mesma forma, a hora que vai formando esses torrões, eu vou quebrando, desmanchando, para deixar o solo um pouco mais solto. Então olha, como a gente já veio fazendo, né, a gente veio revolvendo o solo, então é assim que vai ficar o seu terreno quando você revolver ele totalmente, ó. Então toda a terra vai ficar revirada, você ainda vai encontrar alguns torrões, né, e depois você vai quebrando para deixar o solo bem solto, tá? Então agora qual que é o próximo passo? Depois que a gente tiver o solo assim todo revolvido, a gente vai desenhar o canteiro. Então nós vamos desenhar agora o nosso canteiro. Então eu vou usar uma trena, você pode usar uma fita métrica, qualquer coisa só para vocês medirem. Qual que é o espaço que eu vou deixar entre um canteiro e outro? Ó, aqui a gente já tem um canteiro pronto, aqui tem o segundo, então eu vou construir o terceiro canteiro ali. Qual que é esse espaço aqui, ó? Eu vou medir aqui mais ou menos para ver quanto tem aqui, ó. Ó, tem mais ou menos, ó, se for de borda a borda do canteiro, uns 30 a 35 centímetros, tá? Então é uma largura que uma pessoa passa, ó. Tem aqui a 30, ó, 30 centímetros já daria para uma pessoa caminhar, tá? Então é um espaço que uma pessoa pode circular no meio, caminhar no meio, tá? Então vamos lá.
Então agora eu vou precisar de alguns materiais, estacas, né, de bambu, de madeira, e vou precisar também da linha, né, do barbante. O barbante aqui vai dar. Então o que nós vamos fazer agora? Né? Nós vamos medir, então, ó, aqui está o meu canteiro, né? Eu tenho um canteiro que acabou aqui, ó. Aonde termina o canteiro, eu vou dar mais ou menos, aqui no alinhamento do meu canteiro, vou dar uns 30 centímetros aqui, ó, e vou colocar a primeira estaca. Eu vou esticar aqui, ó, e aonde der os 30 centímetros mais ou menos aqui, eu vou colocar a primeira estaca aqui, ó. Agora, qual que é o tamanho de um canteiro? Qual que é a regra? Um canteiro, ele tem mais ou menos um palmo de altura, né? Vocês viram essa altura aqui, ó, mais ou menos uns 20 a 25 centímetros de altura. Aqui, eu já falei, é o espaço. E a largura de um canteiro? Como que eu vou definir qual é a largura de um canteiro? É a largura que o meu braço alcança até o meio. Então eu abaixo aqui, ó, eu estou alcançando o meio desse canteiro, então essa largura aqui tá boa para mim. Se tivesse muito largo, eu não ia conseguir alcançar. Então, uma largura que uma pessoa adulta, né, geralmente consegue atingir é de 80 centímetros a 1 metro. Então, um canteiro uma largura de 80 centímetros, vamos ver mais ou menos quanto que tem esse aqui, ó. Esse aqui, ó, de uma ponta na outra, ó, esse aqui tá com 90, ó. 95. Então, assim, de 80 até 1 metro é uma largura que uma pessoa adulta consegue alcançar. Tá, então vamos ver se eu consigo, que largura que a gente consegue fazer aqui. Tá? Vamos ver se dá para fazer pelo menos um canteiro de 80 aqui, ó. Então aqui, eu pego da onde eu tô ali, vou medir, dá para fazer mais. Eu vou fazer um canteiro aqui, ó, com 90 centímetros, ó, para sobrar um espaço para andar aqui do lado. Aqui a minha marreta e vou colocar aqui. Poderia pôr até 1 metro aqui que ainda estaria num tamanho bom, tá? Mesma coisa eu vou fazer lá do outro lado, né? Aí o comprimento, gente, do canteiro, aí pode ser 5 metros, 10 metros, 20, aí não tem problema. Só que numa horta pequena, né, na área urbana, é legal assim, no máximo 10 metros, né, um canteiro. Mas um canteiro de 5 metros seria um tamanho bem bom, tá? Então, novamente aqui, nós vamos dar uma distância de 30 centímetros aqui desse canteiro, né? E vamos para outra estaca. Né? Então, pega o 0 aqui. Onde está o 30? Aqui, ó. Vou colocar aqui a estaca. Vamos dar de novo, fazer o canteiro, gente, geralmente os canteiros mais comuns que a gente encontra aí na prática, eles são retangulares, né? Como vocês veem esses dois aqui do lado. E aqui novamente a gente colocou 90 lá, né? Vamos dar 90 aqui também. Né? Vocês viram que a estaca está bem comprida, então não precisaria ser desse tamanho, pode ser estaca menor. E aí, o que nós vamos fazer agora? Aí nós vamos desenhar o canteiro usando um barbante, uma linha de pesca, pode ser também, como eu falei, isso aqui que é bastante comum, né? Em casa de materiais de construção, essa fita, esse fitilho aqui também dá para ser usado, que é um fitilho plástico. Então eu vou amarrar aqui numa altura aí, pode ser uma altura de uns 20, 25 centímetros, né? 30. Eu amarro numa altura aqui do chão. E aí eu vou começar. Então eu vou levar até aqui. Então aqui eu não preciso amarrar, eu só vou circular aqui, ó. Deixo numa altura mais ou menos igual. Puxo bem, estico bem para a linha ficar bem esticada, o barbante, e dou uma volta.
Faço a mesma coisa aqui. E vou até lá na frente e vou fechar lá onde eu comecei para desenhar o meu retângulo, né, que vai ser o meu canteiro. Né, sempre dá uma boa puxada, né, para ficar bem esticada a linha, senão na hora que a gente vai trabalhar a linha vai afrouxando. Então aqui, aí a gente fecha aqui, né? Cuidado só para não, na hora de fechar, não afrouxar a linha. Uma coisa para cortar. Pronto, nós desenhamos o nosso canteiro. Para que a gente faz isso daqui? A gente vai imitar como se fosse um pedreiro. O pedreiro que vai fazer um muro, uma parede, para a parede ficar bem reta, ele coloca uma linha e vai seguindo, né, na hora de pôr os tijolos. Aqui é a mesma coisa na horta. Se a gente quiser que fique bem certinho, a gente coloca a linha. Agora, a pessoa que já tem prática, ela já consegue fazer esse canteiro sem precisar fazer esse desenho, tá? Então, às vezes aqui a gente tem que só arrumar o esquadro, né? Então, ficar um pouquinho mais para lá, às vezes está um pouquinho mais para dentro, mas isso também não tem problema, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Por que a gente coloca essa linha aqui? Para definir aonde vai ser a borda, essa linha aqui, esse alinhamento é a borda do meu canteiro. Seria essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que a gente chama de borda do canteiro. Então o que eu vou fazer agora? Toda a terra que está fora da linha, eu vou jogar para dentro para ir montando o canteiro, ó. E essa hora a gente vai usar a enxada de novo, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Da mesma forma eu vou fazer nos 4 lados do nosso canteiro aqui, né? Então vamos lá, né? Sempre, né? Toda essa terra que está para fora da linha, tá? Vai puxar o canteiro. Tem umas plantas que atrapalham um pouquinho, né? Vai, à medida que agora a gente tem que ir acertando, né? Espalhando a terra, quebrando os torrões. Para ir formando o nosso canteiro. Ainda a gente não vai dar o acabamento nele ainda, porque o que nós vamos ter que fazer aqui agora? A gente vai ter que colocar os adubos. Já ficou com uma carinha de canteiro, né? Já começa a mudar. Já tá parecendo mais um canteiro agora, né? Então, eu queria dar algumas dicas agora. Por exemplo, esse canteiro, ele está numa posição que eu consigo circular ele totalmente. Então eu tenho como vir aqui, ó,
trabalhar desse lado até o meio, aí eu venho, dou a volta e trabalho desse lado, né? Então ele dá essa possibilidade, né? Agora vamos imaginar que aqui tivesse uma parede, um muro, e eu quero fazer um canteiro encostado nesse muro. Eu poderia fazer o canteiro dessa largura? O que vocês acham? Não pode, né? Porque se eu tiver desse lado aqui e ali é um muro, eu não vou alcançar até o lado de lá. Então eu faria esse canteiro 40, 50 centímetros, se for encostado numa parede. Tá? Então a largura do canteiro, ela é muito importante, porque eu tenho que estar de um lado e alcançar o meio, para eu poder trabalhar no canteiro. Certo? Então agora, o que a gente vai ter que fazer? Já dá para plantar assim? Não, esse solo, aqui tudo bem, no campo, vocês viram, tá cheio de minhoca, a gente já sempre colocou adubo. Mas imagine um terreno onde vocês estão começando a horta, que é uma terra mais fraca, que não tem muito adubo, né, muitos nutrientes, então não é tão fértil, a gente vai ter que adubar, né? Então agora eu vou mostrar alguns adubos que a gente coloca no solo nessa hora de preparar, tá? Principalmente em lugares que a gente faz muito tempo que não mexe.